A gente está às voltas com uma discussão que não ocorre a país sério algum do mundo ter. País com bom senso não estaria discutindo a falta de senso. Não tem. Não tem cabimento isso. E o Brasil não vai ter o seu censo este ano. Veja, não é esse ano, né? É essa década. Se fizer o ano que vem, já vira um censo. O último foi 2010, vira 2022. Então, 12 anos. É para ser decenal. Os Estados Unidos fazem decenal há 24 décadas. Saiu agora, no ano passado, fizeram o 24º censo ininterrupto. O Reino Unido só não fez o censo em 1941, durante a guerra. E faz o censo. Eles fazem no ano ímpar, fazem no ano 1. E o Brasil fazia no ano 0. 1990 fez 91, teve um probleminha lá. Agora a gente já não fez em 2010, não fará em 2020, não fará em 2021. Se tudo der certo, fará em 2022. É uma loucura não ter o dinheiro do censo. É uma loucura imaginar que um dinheiro que o censo consome, que é para uma década, são 2 bilhões de dólares de reais o censo, para uma década. Não é 2 bilhões agora, 2 bilhões no ano que vem, 2 bilhões no outro ano, não, 2 bilhões pela década toda. Esse dinheiro não exista. Não é possível. Não é possível que o Ministério da Economia, do seu Paulo Guedes, permita que o orçamento saia sem censo. Não é possível que os 513 deputados, 81 senadores, nenhum deles se insurja e diga, não, peraí, contra esse absurdo, e diga, não, para. Antes da minha emenda parlamentar, o censo. Nós vamos gastar 16 bi de emenda parlamentar, vamos gastar 14. 2 bi vai para o censo. Não passa pela cabeça. O censo precisava de 2 bi ou mais do que isso. Aí reservaram 71 milhões para o IBGE. Quer dizer, chega a ser provocação das autoridades, das senhoras e senhores senadores, deputadas, deputados, governantes, governo federal. Eis que o governador do Maranhão resolve entrar na Justiça, no Supremo Tribunal Federal, e eis que ele, o que tinha soltado o André do Rap, o Marco Aurélio Mello dá uma eliminada dizendo que tem que fazer o censo. Vai ter que fazer o censo. Os funcionários do IBGE já disseram, não dá para fazer o censo. Não dá mais para fazer o censo, porque tem uma fase de preparação, tem que recrutar 200 mil pessoas, tem que treinar 200 mil pessoas. Não dá mais, esquece, 2021 não tem, nem que a gente queira. Só 2022 se der. O Marco Aurélio vai levar o assunto para plenário. Aí, a gente precisa entender o que quer dizer não fazer o censo, né? Então vamos lá. O último censo brasileiro foi 2010, o anterior foi 2000. São os dois censos que a gente pode comparar um com o outro. Em 2000, menos de 8% dos brasileiros tinham telefone celular. Menos de 8% dos brasileiros tinham telefone celular. Em 2010, 50% tinham telefone celular. Entendeu? Imagina o seguinte, uma empresa privada, não estou nem falando de política pública, vamos falar, mas uma empresa privada quer disparar uma forma de comunicação com a sociedade. Se ela vai fazer isso em 2000, não vai pensar no celular, 8%. Se ela vai fazer isso em 2010, 50%, opa, de cada 2 brasileiros eu falo com um, opa, celular. E em 2020, quanto que tem? Não sei. Tenho forma de saber? Tenho como estimar pelas operadoras e tal, mas quantas pessoas têm celular? A base de dados da Vivo e da Oi, da Claro e da TIM estão cruzadas por CPF, eu posso cruzar esses CPFs, eu tenho essa liberdade para chegar e descobrir que a Débora Alfano tem 3 telefones, o Pablo tem 2, entendeu? Não. A população brasileira em 2000, 169 milhões de habitantes. Em 2010, 190 milhões de habitantes. Opa! Os Estados Unidos agora descobriram que eles cresceram 7,4%. 9,4%? 7,4%. Eu não me lembro agora o número certinho. Você acha que é 7,4%? Que é o menor crescimento desde 1930, na Grande Depressão.
eles descobriram que eles estão sem jovens. Eles estão de jovens. A população está envelhecendo, as pessoas estão casando mais tarde, estão tendo filhos mais tarde. Vai abrir um buraco para financiar a terceira idade. Então eles vão ter que se abrir para a imigração. Ao contrário do discurso que o Trump fazia e que, se fosse presidente daqui para frente, teria que parar de fazer. Por quê? Porque as políticas públicas teriam que mudar, porque está faltando gente nos Estados Unidos. Neg, desculpa te interromper, é 6,4, tá? 6,4, pronto. É a menor desde 1930. 1930 foi pior, a depressão. Aí você pega, o Brasil tinha em 2000 54 milhões de casas, domicílios, né? Como eles chamam no censo. Em 2010, 67. Olha só, foram 13 milhões de casas construídas em 10 anos. É uma coisa impressionante. Veículo é de enlouquecer. A gente tinha menos de 30 milhões de veículos em 2000. Gente, em 2010 a gente tinha 65 milhões de veículos. De menos de 30 para 65. Mais do que dobrou a frota. O que isso significa? Significa congestionamento, significa rua, significa estacionamento, significa consumo de combustível, significa peças, significa... É uma transformação brutal do país, graças ao censo. Você pega um país como a Alemanha, como a França, como os Estados Unidos, eles têm fontes de informação alternativas, muito ricas, e que servem para você entender a sociedade. Aqui a gente tem pouco. Então, por exemplo, uma pessoa muda de casa no Reino Unido, na Irlanda, você muda de casa, faz um registro na polícia. Eu morava na rua 1, no bairro B. Agora eu moro na rua 2, no bairro C. Isso está registrado. Esse banco de dados é uma informação importante. Aqui não se registra. Você pode mudar de casa, você não tem que fazer um registro no lugar público e tal. Só contando. Então no Brasil é contar ou contar. Então os recenseadores saem e visitam todos os domicílios, vão de porta em porta e fazem as perguntas. E descobrem como é a vida das pessoas. O IBGE faz pesquisas regulares entre um censo e outro. São as PNADs contínuas e os estudos do IBGE. Mas os estudos do IBGE são amostrais. Ainda que eles façam 70 mil entrevistas por mês, são 70 mil. O Brasil tem 213 milhões de habitantes, sei lá se tem. É o que a gente estima. Precisamos de um censo para saber. Os americanos descobriram que eles são 331 milhões. A gente falava o tempo inteiro 320, 320, 320, 331. Fazem 70 mil entrevistas por mês. Vão andando para lá e para cá e tal. Mas vem cá, como é que tá aquela região do Mato Grosso, Tocantins, Piauí, Bahia, Matopiba, por exemplo? Tem 30% a mais de gente lá, tem 20%, tem 42%, 5%, não sei. Como eu vou e faço as entrevistas amostrais com base no censo de 2010, que é o último que eu tenho que estimar uma taxa de crescimento anual para poder saber quantas pessoas eu vou entrevistar lá. Se eu tiver errado, por exemplo, a cidade de Rio das Ostras, Pablo Ribeiro, no Rio de Janeiro, ela cresceu 190% a população de 2000 para 2010. Foi uma surpresa. Imagina, se você imagina que de 2010 para 2020 você vai estimar que crescimento para Rio das Ostras. Não sei qual é o crescimento. Então, conforme você estima o crescimento, na hora de definir a política pública, quanto que você vai mandar de dinheiro de educação para lá, é com base nessa estimativa de população, que o censo confirma. Então, a cada 10 anos você faz um marco que separa tudo, para com as estimativas e vai buscar a realidade. Depois você continua com a estimativa por mais 10 anos. Entende-se, no mundo dos dados estatísticos da sociedade, que 10 anos é um tempo razoável para você trabalhar com estimativa. Depois disso, você começa a entrar numa margem de risco muito grande. E os países deixam de saber o que eles são. Nós não sabemos exatamente qual a população com que renda. Você pega alguns dos melhores estudiosos que o Brasil tem e que fazem avaliações incríveis sobre renda, desigualdade, é tudo com estimativa. Estimativa baseada no último censo, com base nas pesquisas do IBGE de 70 mil entrevistas por mês. Não tem nada mais profundo do que 70 mil entrevistas por mês, a não ser procurar os, sei lá, quantos domicílios tem hoje no Brasil. 70 milhões, 75 milhões de domicílios que tem no Brasil hoje. Aí sim você realmente vai saber, Bolsa Família, tá ok, não tá ok. E vejam
o que aconteceu nesta década de 2010 a 2020. Nós tivemos 2 anos de recessão brutal, 2015 e 2016. E tivemos 2020, foi o ano da pandemia. Então, em 3 dos 10 anos, a gente teve adversidade econômica, adversidade social. A consequência é uma adversidade social. Será que dá para trabalhar com a estimativa de 2010, quando o Brasil estava crescendo, 2011 o Brasil bombando? Será que dá para trabalhar com os dados de 2010? Não. Então a gente teria que trabalhar com os dados de 2020, colhidos em 2021, agora. A gente já não fez em 2020. Então, uma coisa é você falar, não vou fazer o censo porque nós temos pandemia. Tem país que adiou para 2022, por causa da pandemia. Você pode discutir, mas tem um motivo. A gente simplesmente tirou do mapa o censo. Não vamos fazer. É uma loucura. A Itália descobriu que ela teve a maior queda populacional em 100 anos. E o Brasil não sabe nada a seu respeito, só com base em estimativa. Agora, um governo que autoriza que o Brasil viva com base em estimativa é um governo que não está muito comprometido com a verdade. Um Congresso que autoriza o país a viver com base em estimativa é um Congresso que não está muito comprometido com a verdade. Qual o compromisso deste governo, qual é o compromisso deste Congresso com o país, com as políticas públicas, com a transferência justa de recursos, porque contando cada casa, eu sei quantas pessoas moram em que cidade e em que estado para fazer as transferências de forma justa, para que ninguém ganhe mais do que deve e menos do que merece. Não tenho como fazer. E sem poder fazer isso, eu vou patrocinando a injustiça. Alguns ganhando mais, porque tem cidades com crescimento menor e que estão sendo beneficiadas, e outros ganhando menos. Cidades que cresceram mais e que os jovens na escola ou o dinheiro da saúde, as verbas distribuídas per capita, estão sendo prejudicadas. É razoável isso? Não, não é razoável. Mas só acha que não é razoável aquele que está comprometido com política pública, aquele que está preocupado em conhecer o país. E o que a gente vê é uma preocupação com a minha emenda, com o meu dinheiro, com a minha paróquia, com a minha obra, ou, no caso do governo, com a minha governabilidade. Mas e a minha brasilidade? E o discurso patriótico? E a ordem e o progresso? Como é que eu vou alcançar a ordem e o progresso se eu não tenho ordem de grandeza e não tenho nem medidas do meu progresso nos últimos 10 anos? País sem bom senso não faz o censo. E nenhum país com bom senso discute fazer ou não o censo. O censo é uma daquelas coisas como pagar a folha dos funcionários, como o orçamento da educação, como o orçamento da saúde, com uma diferença. O orçamento da saúde e da educação é coisa de 100 biano, vezes 10 anos, 1 trilhão. E o censo custa 2 bilhões por 10 anos, 200 milhões de reais por ano. É dinheiro para qualquer um parar de trabalhar por gerações, e muitas gerações. Mas para um país do tamanho do Brasil, não. Então, é assombroso o que está acontecendo. Foi preciso o Supremo Tribunal Federal entrar nisso, na minha opinião, de forma absurda, inadvertida. Não... Isso é uma discussão de política pública, mas entendeu o senhor Marco Aurélio Melo, que soltou o André do Rap, que ele tinha que dar uma canetada, né? Porque não aguenta, não resiste. Foi lá, deu uma canetada e disse que cumpra-se, faça-se o censo. Agora o assunto vai para plenário. Volto a dizer, os funcionários do censo disseram, olha, essa decisão ela não dá para cumprir. Porque nós não vamos fazer o censo esse ano. Não tem como. Nós estamos em abril, não dá para recuperar a preparação que não foi feita. Então nós vamos ter que nos preparar, se for essa obrigação, para fazer o censo em 22. O censo em 22 é o orçamento de 2022. É importantíssimo esse assunto. Nós não podemos achar que isso aqui é um assunto lateral e o plenário vai se debruçar sobre isso. Vamos acompanhar.